Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Cérebro do Namura, episódio 46 da terceira temporada. E como vocês sabem, todo esse podcast ele é baseado no livro Yes You Can, que todo o capítulo desse livro tem uma analogia com a aviação. E hoje o tópico é Preparando o Pouso, o que quebra uma empresa. Tópico importante e algo que a gente não pode ignorar nas nossas rotinas de empreendedorismo. Afinal de contas, o empreendedorismo é apaixonante, mas tem os seus riscos e eles devem ser sempre monitorados. Meu nome é Danilo Magra, sou apresentador e empresário e acompanho o Luiz Namura na terceira temporada do seu podcast, Cérebro do Namura. Além disso, Luiz Namura é o escritor do livro Yes You Can, que permeia este podcast, como eu já disse, e também CEO do Grupo Vitae Brasil, com mais de 40 anos de experiência no mundo dos negócios. Certo, Luiz Namura? Um pouquinho de tempo, né? Só um pouquinho. A gente tá aí voando nesse mundo maravilhoso, gostoso de realizações. E a gente está aqui mais uma vez nesse episódio para dar algumas dicas, contribuir contigo para que você que já tem um negócio, você que quer montar um negócio, tenha uma trajetória mais suave. Bom, e antes de começar, temos que falar do nosso patrocinador, que também é uma iniciativa aqui do Luiz Namura, é o aplicativo Albert. Já conhece? Já baixou? Então baixa agora. Entra aí no QR Code que está na sua tela, baixa esse aplicativo, o código é podcast, tudo maiúsculo. Para quem não conhece o Albert, ele é o seu verdadeiro parceiro de negócios. É o aplicativo que impulsiona o seu negócio e dá cashback de verdade para o seu cliente. Faça parte dessa rede onde cliente e comerciante se conectam e se fidelizam por cashbacks de verdade. E não é só isso, você também pode dar cashback para o seu amigo. É o único aplicativo onde você pode até ganhar cashback enquanto você dorme. Certo, Luiz Namura? Essa é uma manha muito legal, né? Todo cashback que tem no mercado você recebe se você gastar. Mas esse cashback do Albert é o único que você recebe mesmo quando você não gasta. Por quê? Porque para entrar no Albert não custa nada, mas você tem que ser indicado. Depois que você entra e você é indicado, você pode indicar outras pessoas. Quando essas pessoas fazem a aquisição de algum produto, elas recebem cashback e você recebe 10% desse cashback. Ou seja, se teu amigo for na balada e você estiver dormindo, você ganha cashback até dormindo. Ganha cashback até dormindo, eu adorei essa. E para fortalecer esse papo, hoje um convidado super especial, é o Felipe Coelho, ele é palestrante, consultor de imagem e estilo masculino, autor do e-book Armário Cápsula Versátil e fundador do espaço Felipe Coelho, uma alfaiataria italiana. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado aos cavaleiros, muito obrigado, feliz aqui em compartilhar um pouquinho, falar sobre negócios, bater um papo sobre todos os assuntos pertinentes aí da nossa área. Será um prazer. Felipe, quer dizer então que São José dos Campos já conta com uma alfaiataria italiana? Napolitana, com toda certeza. Hoje nós somos uma alfaiataria italiana, digna mesmo, né? Não é somente nos cortes, mas tecidos feitos na Itália. Então a gente hoje pode falar que sim, hoje nós temos uma alfaiataria digna italiana aqui em São José dos Campos. Maravilhoso para a gente aqui da região poder contar com a sua expertise em um produto de tão alta qualidade. A gente hoje entrega, de fato, muita qualidade para os clientes e eu fico muito feliz de vê-los bem vestidos com as nossas peças, né? De entrar com esse tipo de trabalho que a gente estava conversando nos bastidores, né? Que não é só apenas vender as peças, e sim vesti-los para cada tipo de ocasião específica, né? Com intencionalidade, de mostrar de fato levar aquela autoestima que ele precisa para o evento, deixar o cara mais seguro. Então esse é o trabalho que a gente executa hoje. Você vai me dar um minuto. Hoje eu não vou poder, mas no podcast da semana que vem eu vou contar um case que aconteceu comigo em relação à roupa, à indumentária, falando um português mais sofisticado, em Nova York, numa festa black tie. Assista o próximo episódio que lá eu vou contar para vocês. Tá ótimo, tá combinado, eu vou cobrar, hein? Pode cobrar, eu conto para você. Não me esquece o que aconteceu comigo numa festa black tie. Excelente. E Felipe, como você falou, né, a alfaiataria antes era proibitiva, algo que as pessoas tinham até medo de acessar.
e hoje a ideia é trazer ela para o cotidiano do homem moderno que quer se vestir bem. Exatamente. E não quer fazer feio nas festas black tie, certo? Exato. Hoje nós trabalhamos com uma linha que não é proibitiva mais no Brasil. É óbvio que existem alguns investimentos que é um pouquinho acima do normal. Tem muito tecido, né? Muita muito opção. tecido e também não é algo que eu possa controlar. Como quem trabalha com importação sabe, né, não é algo tão barato no Brasil. Quando a gente fala da carga de impostos, são altíssimas. Infelizmente, isso a gente não pode controlar. O que a gente pode controlar é entregar algo de extrema qualidade e, principalmente, deixar ali numa linha que possa servir o brasileiro. Né? Então, a gente trabalha muito o máximo possível para que a gente possa introduzir isso no cotidiano do brasileiro. O tópico de hoje é o que quebra uma empresa. Você já trouxe a primeira, altas cargas tributárias. Com certeza é um dos fatores que aniquilam muitos negócios aqui no Brasil. Mas voltando aqui, né, à nossa discussão de hoje, uma discussão séria, uma discussão que merece nossa seriedade, que é o que quebra uma empresa, que muitas vezes leva não só uma empresa, mas leva o sonho de uma vida, o sonho do empreendedor, o sonho de uma família toda, quando se trata de quebrar uma empresa. A gente sabe que errar é humano, e no mundo dos negócios existem os fatores que a gente também não consegue controlar. Mas, Namura, para a gente começar esse bate-papo, o que é essencial nesse processo de erro e aprendizagem que a gente tem que aprender e não cometer novamente? Como que a gente sai mais forte de um erro e minimiza, obviamente, riscos futuros? Excelente questão. Primeiro vamos conversar sobre um camarada genial que falou uma frase mais genial ainda. Quem nunca errou é porque nunca tentou. Essa frase é do Einstein. O Einstein falava que a imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento está disponível na internet. Se você não tiver imaginação para fazer a pergunta correta, esse conhecimento, essa resposta que a internet pode te dar hoje mais, através da inteligência artificial, não virá. Então, você vai errar. Eu errei. Magri errou. Felipe errou. Todo mundo erra. E aí? Eu vou chorar? Não. O erro é o melhor instrumento didático. Quando você erra, isso é uma crítica que eu faço às escolas, se você marca com um X vermelho o erro, você está inibindo a criança de tentar, porque se cada vez que eu cometo um erro eu sou punido, eu vou ou não tentar ou esconder o meu erro. E o erro é um grande instrumento didático. Se você entende o erro desta forma, você deve errar. Mas aí eu vou quebrar minha empresa. Não, erre pequeno, com pequenos testes, corrija rápido, aprenda e corrija rápido. Então o que você tem? O que o erro pode te dar? Conhecimento do que não fazer. Quando você acumula uma série de pequenos erros e vai descobrindo o que não deve ser feito, acaba sobrando o que deve ser feito. E esse é o que te leva ao acerto. Na Califórnia, no Vale do Silício, tem um mantra que o erro é a antessala do sucesso. Olha o modelo mental dessa galera. Ninguém está lá para não errar e ninguém fica ridicularizando o outro. Porra, você fez isso, errou. O Bezos acabou depois de 2 anos de erros, que as naves dele não funcionavam, acabou de pousá-la em pé. O Elon Musk explodiu foguetes e pousou em pé. A NASA explodiu algumas Apolos, mas pousou o homem na Lua. Todos eles erraram. Uns em maior escala, porque tem mais recursos, outros em menor escala. Então, não se preocupe em não errar. Não se preocupe em esconder os erros. Se preocupe em analisar o erro e as causas desse erro, porque isso são as lições aprendidas que vão te levar para o acerto. Excelente. Felipe, vou pegar carona aqui no Namura. Ele trouxe muito bem como a gente pode interiorizar os nossos erros e sair melhor dessa experiência. Eu vou continuar nessa linha e vou te perguntar como que a gente pode aprender então com os erros dos outros ou antecipar e não errar como os outros erram ou, né, corrigir o curso antes que o erro chegue até você. Como é que você enxerga? Olha, eu enxergo da seguinte forma. Um dos pontos assim que é uma frase um pouco clichê, mas de fato ela sempre funciona, né? Não tentar dar o passo maior que a perna. Isso, de fato, é algo que, para o nosso universo, funciona bastante. Então, só para contextualizar tudo isso, eu já tentei algumas coisas no passado e errei. Faz parte do processo. Por quê?
é o que você falou. Às vezes você tem que imaginar mais porque o conhecimento ele já está disponível. Onde você for buscar hoje, você tem esse conhecimento. É só você querer buscar. Né? Então você tem que ser um curioso nato. Então eu quebrei algumas coisas no passado, mas foram coisas que não atrapalhou tanto a minha vida. Eu venho de família simples, mas tentei coisas como, por exemplo, já tive trailers, lanchonetes em trailers em frente de escola, não fui bem sucedido. Tentei distribuidora de bebida no passado com meu pai, também não fui bem sucedido. Por que eu não fui bem sucedido? Eu não tinha conhecimento. Simples assim. Eu tentei algo que na minha cabeça funcionaria sem entender o mercado. Então esse é um dos primeiros pontos. E hoje eu entendo que as coisas têm dado muito certo e têm ido num caminho mais coerente porque eu conheci, primeiro, meu público, conheci o meu produto, eu tenho conhecimento do que eu estou fazendo, eu sei até onde eu posso ir, eu sei até onde eu posso errar. Então hoje eu erro pequeno, erro bem rápido e já conserto para tentar caminhar dentro daquilo que é coerente para ter saúde financeira, para ter longevidade no negócio, né? E, obviamente, para não errar, o que eu fiz dentro do contexto da tua pergunta? Eu vi muitas coisas do meu nicho hoje. O que fizeram que deu errado e por que deu errado? Então, eu fui buscar a fundo quais são os erros que eles estavam cometendo. E é exatamente erros simples, comuns. Às vezes, eles estão tentando em algo que eles não são tão especialistas no assunto, não conhecem mercado, estão indo apenas por burburinho, né? Aquilo dali deve dar certo, mas ele não tem conhecimento profundo. Então, um dos primeiros pontos que eu sempre digo é ter conhecimento daquilo que você faz, conhecer o mercado no qual você atua, entender o público que compra de você, são um dos principais pontos. E aí eu comecei errando como? Em conteúdos. Dentro da minha consultoria, onde eu prestava serviço, que o erro ele é muito mais, ele é menos impactado do que um negócio físico. Porque aí quando a gente fala de negócio físico, existem produtos, cargas tributárias, espaço físico onde você tem que pagar aluguel. Então eu errei muito na questão de prestar as consultorias e aprendendo com o erro dos outros. Para quando um dia eu tivesse algo físico, eu já saberia onde não errar de novo. Então esse foi um dos pontos que eu sempre analisei muito bem. Olha, excelente, né, Namura? Acho que encontramos mais um co-host aqui para discutir com a gente os conceitos dos podcasts e o que quebra uma empresa. Eu imaginei que a gente ia começar essa discussão falando do que, na minha opinião, é o principal ponto que quebra uma empresa, que é o fluxo de caixa. O brasileiro, ele está acostumado a ver faturamento. Olha, eu estou crescendo, eu estou faturando, só que a gente se esquece que, muitas vezes, o aumento de faturamento é o que ocasiona a quebra da empresa no caixa. Sei que esse é um argumento mais técnico, por isso, Namura, eu queria que você embasasse o que eu acabei de falar de uma forma mais técnica para quem está assistindo entender. Como assim, se eu estou crescendo, estou ganhando dinheiro, como é que eu posso quebrar minha empresa no caixa? Eu gostaria de ter umas 15 horas para falar desse assunto aqui, mas tem um negócio chamado necessidade de capital de giro. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, os contabilistas vão falar, lá vem o Namura com... Necessidade de capital de giro é quanto de dinheiro você precisa para conseguir fazer o seu negócio andar com as próprias pernas. Basicamente é isso, numa linguagem bem simples. Ou seja, você tem vendas que te botam dinheiro, né? Mas você tem os custos com os teus fornecedores. Se os custos com os teus fornecedores forem maior do que o preço de venda, você vai quebrar. Isso é óbvio, né? Vender abaixo do custo, você vai quebrar. De vez em quando você faz isso quando você quer desovar algum estoque. Acontecem, mas são as exceções, não são o dia a dia, grandes liquidações você faz isso. Mas no dia a dia você está vendendo mais caro do que mais barato. A diferença de um para outro, os técnicos chamam ainda um negócio chamado markup. É o quanto você coloca acima. Você compra por 100 e vai vender por 150, 200, 250, 300, né? Normalmente 3 vezes mais. É um número que a gente vê muito no comércio. Muito bem. Então tá legal. Eu compro por 100 e vendo por 300, tá ótimo. E aí, que hora que você paga? Você compra por 100 hoje, fala que vai pagar daqui a 15 dias e vende a prazo em 12 meses. Quebrou. Esse é o tal do fluxo de caixa. Quando o dinheiro que sai
é maior do que o dinheiro que entra durante um certo período. Quando você vê, mas lá no final eu vou receber tudo 3 vezes. Mas pode ser que no terceiro mês o que você recebeu não pague aquela conta, você tem que no final do mês pagar os impostos, e quando você vê, você se atrapalha todo. Fluxo de caixa é a sequência, é como se fosse um rio, é a sequência dos teus pagamentos. Então a gente tem que ter um tal de fluxo de caixa positivo, onde as entradas de preferência sejam superiores às saídas no tempo. Isso você faz como? Negociando, por exemplo, prazo com seus fornecedores. Eu compro. Teve uma época de altíssima inflação no Brasil, muitos não vão saber disso porque não era nem nascido, mas já teve época, em fevereiro de 1984, se eu não estou errado, a inflação no Brasil chegou a 82% ao ano? Não, ao mês. Como é que as empresas, muitas ganhavam dinheiro? Elas compravam do fabricante uma geladeira e falavam para o fabricante, vou pagar daqui a 30 dias. Compravam por 100 essa geladeira para pagar daqui a 30 dias 100. Pegavam a geladeira e vendiam por 70. Nossa, o preço abaixo do custo? Sim, por 70. Mas a geladeira por 70 era para um dia, no dia seguinte. Aí a pessoa ia lá, poxa, a geladeira que por aí vale 100, eu estou comprando por 70, comprava por 70, pagando à vista. Ele pegava esse 70 e aplicava num negócio chamado overnight, que é juros sobre juros diário, e quando aí ele tinha vendido essa geladeira 5 dias depois de ela entrar, tinha mais 25 dias para pagar, quando ela ia pagar 100, aqueles 70 tinham se multiplicado e valiam 140, ela pagava 100 e embolsava 40. É uma administração aí financeira que era feita para ganhar dinheiro no mercado financeiro. O produto era só o chamariz, a isca para pegar o dinheiro do cliente. Ok? Então existem momentos em que você usa estratégias para fazer dinheiro, às vezes não com o produto, mas financeiramente. Mas em todas essas estratégias, o que você tem que fazer é procurar que o pagamento que você faça seja inferior ao dinheiro que você recebe, em termos de quantidade, e postergado no tempo em relação ao recebimento. Então, paga menos, paga depois. Quanto mais você alonga o prazo de pagamento com o fornecedor, mais tranquilo é o seu caixa e menor a necessidade de capital de giro, que a gente chama de NCG. Basicamente isso. Não sei se eu fui muito técnico, espero... Então, eu quis começar com isso, Namura, para a gente já realmente abraçar a parte técnica, abraçar talvez o conceito mais importante financeiro que esse que você acabou de explicar, porque tem a questão do ciclo financeiro, que é o que você acabou de explicar, né? Eu pago em X e recebo em Y, qual é o meu ciclo? Porque muitas vezes o empreendedor tem um ciclo financeiro negativo e ele não sabe, e aí quando ele aumenta o negócio dele, ele aumentou o buraco desse ciclo financeiro e acaba sendo pego de surpresa. Só para concluir, sempre que você vai crescer, você tem necessidade de capital de giro. Quando você cresce, seu caixa diminui. E o caixa é aquele dinheirinho que fica ali para as intempéries, para os problemas, para o dia a dia. Então, crescer significa diminuir o seu caixa. Se você não tem esse caixa, você vai precisar de financiamento em algum lugar, às vezes próprio dos sócios ou de terceiros. Então, todo crescimento, quando é muito acelerado, exige muito capital. Se você não tem esse capital e não tem a fonte de recursos para esse capital, é aí que você quebra. Por isso que muita empresa está funcionando bem em um certo patamar, ela vê uma oportunidade, vou abrir 3 filiais ao mesmo tempo. Uou! Aí ela tem as despesas, mas aquelas filiais ainda não chegaram no momento de maturidade e não dão a receita que ela precisa no tempo que ela necessita. Ela quebra no crescimento. É por isso que você vê muita empresa que estava indo bem, quando cresce ela quebra. Ué, mas ela não está ganhando mais dinheiro? Ela está ganhando mais dinheiro, sim, de receita, mas a necessidade de capital de giro é tão alta que ela não tem, ela quebra por má administração do fluxo de caixa. Felipe, quando você falou não dar o passo maior que a perna, foi o seu primeiro aprendizado aqui. Você quis dizer também de caixa? Você já teve uma situação semelhante? Sim. Porque quando você vai começar um negócio, você precisa de oxigênio financeiro. Esse é o primeiro ponto. Normalmente chamado dólar, né? Dólar. E aí, para quem compra fora, você tem, né, as questões cambiais. Nossa Senhora. Aí, meu amigo, depende de onde você vai comprar. Hoje eu falo em euro. Então, cara, eu compro em euro. É caro. Então, hoje ainda mais. O euro subiu pra caramba. E aí, é o que você falou. Hoje a gente tem dois canais de venda. Online e o físico.
O físico a gente consegue fazer aquela venda casada, que basicamente dentro da consultoria de imagem e estilo, eu faço a venda casada para o cliente das peças que ele vai ter no guarda-roupa. Isso aumenta um pouquinho a minha margem de ganho com a consultoria, que é a prestação de serviço. Mas dependendo da forma que ele vai pagar o produto, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Porque é exatamente aí onde as pessoas quebram. Porque, vamos lá, se você vai fazer uma composição de preço ali, para você ter um markup de 3, vamos colocar 3. Agora é um papo mais técnico. Só que você vai vender online, você não recebe a antecipação disso. Você recebe de acordo com aquela fração que ele vai pagar. Se ele vai pagar em 10 vezes, o seu dinheiro vai entrar em 10 vezes descontando a taxa que você vai pagar. E aí você tem que negociar essas taxas. Se você faz em 12 vezes, por exemplo, a gente já está falando aí, vou falar hoje, numa média de 17% de impostos. Só da máquina, fora o imposto que você vai deixar para o leão. Olha as pegadinhas. Tá vendo a pegadinha? Então a gente já está falando de menos 17% só do seu parcelamento, e você vai receber isso fracionado mês a mês. Se você fez uma venda ali, vamos colocar R$10.000, você vai receber R$10.000 descontando 17%, né, todo mês. Então, você não tem caixa. Você já está respirando ali com um oxigênio bem abaixo do nível financeiro que você desejaria. Fala, nossa, mas calma aí, eu vendi 10 mil, pô, maravilhoso, legal, mas você não vai receber 10 mil agora. Diferente quando o cara vai comprar contigo no físico. Só que aí tem aquelas pegadinhas também. Ah, maravilha, vendi hoje, fiz R$30.000. Legal, como que você recebeu isso? Foi no débito? Foi no crédito? Foi à vista? Não foi? E aí também tem aquelas taxas das máquinas que a gente paga fisicamente. Então, tudo isso você tem que controlar muito bem. Eu começo um negócio muito pequeno, com poucas peças, e aí foi por isso que eu fiz o Armário Cápsula. Escrevi aquele livro, O Poderoso Armário Cápsula, porque eu digo para o homem e ratifico ali, mostro para ele que você pode ter um guarda-roupa cápsula com apenas 16 peças no seu guarda-roupa e você pode fazer 144 combinações diferentes. Muito legal, né? Excelente. Cara, 16 peças eu consigo ter na minha loja sem me estrangular financeiramente, e aí é aí que eu começo a brincadeira da alfaiataria. Trago pouquíssimas peças, algo que o meu bolso poderia pagar na época que eu iniciei, porque a gente nunca fala da data de abertura e sempre o que antecede a data de abertura, né? Faz 3 meses que eu tenho alfaiataria a partir da data de hoje, só que eu já tinha comprado isso há 6, 7, 8 meses antes, para começar o negócio com algum oxigênio ali. Olha que coisa legal. Eu sei que eu vou falar um palavrão aqui que você vai rir. Você um dia, na sua segundo grau, ouviu falar de análise combinatória. Análise combinatória é como você combina as coisas. Olha a inteligência. Com 16 peças, ele resolveu 2 problemas. Ele consegue fazer um estoque muito pequeno, e isso diminui a necessidade de capital de giro, porque um estoque violento para atender todo mundo ficaria uma coisa proibitiva, esse dinheiro parado, então ele diminui o estoque, resolveu o problema dele como empresário. E resolveu o problema do cliente que consegue fazer 140 combinações no ano. Eu duvido que algum de nós aqui use 140 combinações como homens num ano. Então, olha a inteligência do processo. Com apenas 16 peças, eu faço 140 combinações e resolvo o problema do cliente. E resolvo o problema da empresa porque eu tenho estoque muito reduzido, eu não paraliso, né, o meu capital num estoque gigantesco. Fantástico. Já falamos de vários pontos aqui de que quebram uma empresa, então. Não dar o passo maior que a perna, altas cargas tributárias, isso infelizmente a gente não tem muito o que fazer. Gestão de capital, de giro e fluxo de caixa. E falamos agora da importância do estoque reduzido. Né? O estoque também mata muito comerciante. Porque naquela ânsia de querer oferecer tudo e tem até a boa intenção de ter um estoque completo para o seu cliente, você acaba morrendo com um estoque que é dinheiro parado, na mão. O estoque, só para complementar, o estoque é tão importante ele ser mínimo que os japoneses inventaram o just in time. Exatamente. O que é o just in time? É você só pegar o estoque que você necessita no momento que você necessita para fazer a produção. Isso mudou um pouco agora, depois da pandemia, porque
Óbvio que um estoque mínimo é o ideal, mas tem que ser um estoque mínimo que permita a produção. Quando você tem quebra das cadeias de suprimento, como aconteceu agora na época da Covid, faltou chip e a indústria automobilística, por causa de um chip, parou de vender milhares de carros. Né? Então, hoje em dia, o just-in-time continua válido, mas ele tem que ser compatibilizado com a sua visão dos fatores incontroláveis, por exemplo, de uma quebra da cadeia de produção por algum evento, seja biológico, seja sanitário, seja meteorológico, seja o que for. Então, just in time, mais essa visão de riscos que a cadeia de suprimento pode causar no seu negócio. Ok? É isso aí. E tem isso também, né, Namura, os fatores controláveis e incontroláveis. A gente pode até trabalhar um pouco mais esse conceito nos próximos episódios que virão, mas de um jeito simplista, a gente tem o que a gente controla, que são os nossos funcionários, o nosso estoque, nosso treinamento, e o que é incontrolável, que é governo, pandemia, enchente. Como é que a gente consegue, pelo menos, ter uma visão sobre o que é controlável e o que é incontrolável, Namura? Como esse assunto é vasto, se você me permitir, eu vou deixar essa resposta completa para o próximo episódio. Perfeito. Eu trato disso. Mas, basicamente, duas coisas. Os controláveis, sabe o que você faz? Controla. E os não controláveis você monitora. Então eu olho, por exemplo, para a taxa de inflação. Ela vai subir ou vai descer? O governo está gastando muito, ela vai subir. Se ela vai subir, eu vou comprar agora, porque o preço está mais barato. Está tendo o déficit público, está crescendo muito. Opa, isso vai fazer os investidores lá ficarem assustados, os investidores internacionais. Se eles ficam assustados, para emprestar dinheiro para o Brasil, eles cobram uma taxa maior. O dólar vai subir. Se eu compro em dólar, eu compro em euro, eu vou antecipar a minha compra ou fazer um hedge. Hedge é uma proteção que a gente faz. Eu só quero pagar em dólar daqui a um mês com o dólar de hoje. Você paga um segurozinho, se o dólar subir, você vai pagar o valor de hoje. Isso é hedge. Hedge é cerca, é proteção. Mas esse assunto, prometo que a gente trata mais profundamente no próximo episódio. Até porque eu acho que o nosso convidado aqui tem bastante conteúdo para compartilhar com a gente, e eu vou já seguir para um segundo tópico, Felipe. Mas eu achei interessante para você, como nada é por acaso. Você falou, eu já tive trailer, eu já tive distribuidora de bebidas. E aí quando você fala que você tem uma alfaiataria e tem essa visão de estoque, isso vem da sua experiência com a distribuidora. Eu tenho certeza. Porque o negócio de distribuição é estoque, é giro de estoque. Então nada é por acaso. Ou seja, você aprendeu com certeza a duras penas ali o valor de um estoque na distribuidora e hoje você aplica talvez num negócio de alfaiataria onde seus concorrentes não tenham essa visão. Que o alfaiate acaba tendo aquela visão, às vezes, muito artesão, muito artística e esquece dos conceitos de negócio. É isso mesmo que você tentou trazer para sem dúvida alfaiataria? Alguma. Eu fui muito pé no chão, primeiro ponto, pé no chão, com pouquíssimas peças, o cliente entra lá, eu resolvo o problema dele. Independente de quem seja, independente da ocasião que você for. Hoje eu consigo resolver o teu problema, seja qualquer ocasião que você vá. Num black tie, num casamento na praia, em qualquer situação. E o mais interessante é que eu comecei a pensar e falar, cara, eu não posso ter milhares de peças aqui para atender todo mundo. Eu não quero atender todo mundo. Eu quero resolver o problema do meu cliente. Como eu vou resolver esse problema? Com as peças que eu tenho aqui eu resolvo. Aí vai da sua articulação e colocar aquilo dali para o cliente de uma forma positiva. Exemplo clássico, chegou um rapaz há um mês e meio atrás falando que queriam ir casar de verde, com um costume todo verde, um terno verde, completo. Só que ele era torcedor do Palmeiras. Eu ia perguntar isso agora. Torcedor do Palmeiras. Então é gente boa. Ou do Goiânia. Todo verde? Todo verde. Aí eu falei pra ele, e eu não tinha esse terno lá. Certo. Só que eu falo, putz, eu não posso perder essa venda. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar um outro conceito na cabeça dele. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho fantástico se você querer casar de verde. Eu acho muito legal. Mas quem é a protagonista do casamento? É você ou sua esposa? Aí ele, não, a minha esposa. Eu falei, você sabe que se você for casar de verde, você vai chamar mais atenção que a tua esposa. Aí ele, nossa, eu não tinha pensado por esse lado. Aí eu falei, pois é. Eu tenho terno verde. Não tinha. Uhum. Mas eu teria que solucionar esse problema. Uhum.
Óbvio que no final você está vendo o dinheiro que vai entrar no teu caixa. A gente não pode ser hipócrita de... Claro. Óbvio, eu estou pensando Sim. na receita. Mas eu queria resolver o problema dele com o que eu tinha em casa. Sem ter que sair caçando, pagar até mais caro por algo de emergência. Aí eu falei, cara, que tal você casar de azul, um azul royal, que é a mesma cor das bandeiras do teu time, que tem lá verde, branco, azul, né? Se você for olhar Palestra Itália. Aí ele, cara, eu não tinha pensado por esse lado. Você tem alguma peça azul? Tenho. Aí eu fui e vesti ele todinho, coloquei o terno nele. Ele, cara, gostei muito mais desse azul. Aí eu falei, calma, que ainda a gente vai colocar o toque verde aqui que você queria. Um lenço de bolso. Acabou. Resolveu o Felipe, problema resolveu. dele. Excelente. Resolvi o problema dele, ele ficou feliz, bonito. Não, e você resolveu um problema que talvez ele viesse a ter de ser realmente o protagonista da festa quando a protagonista tinha que ser a esposa. Exato. Ele ficou Fantástico. grato a você. Ele E essa ficou grato. gratidão ele leva pro resto da vida. Ele deve ter Sem contado dúvida. essa história já para os 15 melhores amigos dele que um dia vão te procurar para Se fazer Deus com quiser. você. É certeza, é certeza. Então, Olha que brilhantismo. As pessoas pensam em vender produtos. Ele não vendeu produto nenhum. Ele encontrou uma solução para o problema que a pessoa apresentou, uma solução inusitada, diferente, que deixou o cara muito mais satisfeito, e aí o produto foi simplesmente o cavalo que levou a solução até o cliente. Isso não tem preço, isso é inteligência. Inteligência de mercado. Parabéns. obrigado. E eu ia puxar exatamente esse tópico para a próxima metade do episódio, que lá na sua primeira fala a gente falou dos aspectos financeiros, você falou assim, entender para quem você vende. E isso me chamou a atenção, eu falei, eu vou guardar para o próximo tópico. Porque aí está a alma do negócio e eu acho que você já trouxe talvez o seu melhor exemplo, até antecipou esse tópico. Isso é muito importante, né, Namura? Porque a gente fala de quebrar uma empresa, mas também tem o lado do empreendedor, a culpa do empreendedor. Eu vou te falar, eu tinha, às terças-feiras de manhã, eu tinha um médico. E eu passava todo dia muito cedo numa rua e pegava um café, tipo esses cafés de copo, e seguia, né? O conceito da padaria era esse café to go. Um belo dia eu passava e fechado. Falei, nossa, acho que fechou a padaria, que pena. E aí, por algum motivo, passou um tempo, eu passei nessa rua mais tarde e a padaria estava aberta. Eu parei, peguei o café e perguntei. Falei, escuta, tô passando aqui, todo dia às 7 da manhã tá fechado, o que aconteceu? Ah não, que agora a gente abre às 8. Falei, mas espera aí, se você tem um conceito de café para levar para o trabalho, você tem que estar aberto às 5:30 da manhã. Se você vende o café para o trabalhador, você Sim. tem que acordar na hora do trabalhador. Como é que você vai começar a vender café para viagem às 8 da manhã? Às 8 da manhã as pessoas já já tá estão chegando. Né? Então, assim, muitas vezes o empreendedor ele não tem conhecimento do que ele está fazendo, do negócio que ele está. E isso é um ponto que você tocou. E então eu queria explorar esse tópico, que é o tópico do cliente, entender para quem eu vendo, entender aonde eu estou, que setor que eu estou baseado. Como é que, me conta, acho que o terno verde é um ótimo exemplo, mas como que você também trouxe esse conceito de alfaiataria para um país que está aprendendo ainda a consumir alfaiataria, e como que você se posiciona, e você falou outro ponto interessante, assim, eu não quero vender para todo mundo. Esse era o ponto que eu ia pegar. Como é que você entendeu isso? Você me desculpa fazer Não, por uma favor. pequena intervenção. Isso é genial. Ter a coragem de dizer eu não quero vender para todo mundo e não vou vender para todo mundo, isso faz toda a diferença, porque se ele quiser vender para todo mundo, ele vai ter que ter tanta solução, tanto produto, tanto estoque, que ele vai quebrar exatamente pensando que atendendo muito mais gente, eu vou ganhar muito mais. Isso é um erro primário que você não pode cometer. Quando ele fala não quero atender todo mundo, vai ter um conjunto de pessoas que ele não atende, porque ele definiu um nicho. Mas esse conjunto de pessoas que ele não atende faz com que ele não tenha que ter um conjunto de produtos que ele teria que ter para atender todo mundo. Não pense em atender todo mundo. Foque um nicho. Então, quando o Felipe falou, eu não quero atender todo mundo, você vê o modelo mental claro de um empresário que vai ter sucesso, porque ele tem a coragem de dizer não. Parece que ele está perdendo dinheiro se ele não atender todo mundo. Ele está deixando de ganhar esse dinheiro, mas ele está ganhando com o estoque menor, que é difícil de você perceber como isso suga as suas energias, o seu esforço e o seu dinheiro. Isso é brilhante. Um detalhe dentro disso que você falou é muito importante. Primeiro, eu sei que todo mundo quer receita no caixa, quer vender.
E aí, no anseio do cara querer resolver o problema de todo mundo, ele não resolve o problema de ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu analisei para abrir a alfaiataria é que eu já tinha setado na minha cabeça o cliente ideal. Por quê? Eu já venho trabalhando isso nas minhas redes sociais faz bastante tempo. Como que eu fiz isso? O funil de vendas muito clássico. A gente afunila lá, coloca todo mundo dentro do funil, começa a distribuir conteúdos de acordo com a tua especialidade. Você começa a atrair as pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. E aí vai afunilando o funil. O cara gosta do meu conteúdo, ofereci um e-book para ele. Resolvi vários problemas dentro desse livro, que é o quê? O cara que não tem muito dinheiro e quer montar um guarda-roupa. Ele funciona para todo mundo? Óbvio que funciona. Você tem R$57 para investir num livro digital que vai resolver uma dor muito grande, um problema muito grande, que é você ter um guarda-roupa com 16 peças, criar 144 combinações de looks e ser feliz. Pronto, resolvi um problema. Então, dentro desse funil entrou essa galera, compraram o meu e-book, começaram a se conectar comigo da forma que eu explico, da minha didática, da forma que eu levo para eles como se vestir pode ser democrático, simples e prático. Eu deixar o homem bem vestido com pouquíssimas peças sem gastar muito dinheiro. Óbvio que aí depois vem a questão da alfaiataria. Mas espera aí, você não ensinava aqui como o cara se vestir bem com peças mais básicas, que ele pode comprar em qualquer loja de departamento, qualquer loja da sua cidade? Esse é um público que eu estou atendendo. E aí esse público vai ficar no topo de funil. Vai comprar o curso, o livro, vai ficar por aqui. Por quê? Porque se não é o público, não tem nada a ver com o da alfaiataria. Pode ser que deste público aqui venha outras pessoas comprar a minha consultoria, uma parcela vai vir. Então, o que eu fiz? Vendi aqui no topo de funil o e-book. Ótimo, várias pessoas consumiram. Foram mais de 1000 e-books vendidos ali organicamente. Depois vem o meio do funil, que é a consultoria. O cara queria dar um passo a mais. Falou, Felipe, adorei o e-book, mas eu quero mais. Eu quero a cerejinha do bolo. Eu quero aprender os detalhes, eu quero aprender sobre caimento, sobre composições de cores, quero aprender sobre tudo isso. Aí eu setei e comecei a oferecer a minha consultoria em 4 etapas para todos os bolsos também. Se o cara conseguir se planejar, ele consegue fazer. Perfeito. Segundo ponto. Aí o fundo do funil, aí eu pensei na alfaiataria. Eu falei, ótimo, vou ter a alfaiataria porque eu já tenho uma certa notoriedade no Brasil, as pessoas me respeitam, elas gostam do que eu faço, gostam da forma que eu ensino, gostam da forma que eu me visto, logo terei ali um público bem pequeno que quer se vestir de maneira elegante, até mesmo do básico que eu tenho, do básico ao elegante. Ótimo. Então esse é o ponto da alfaiataria, foi aí que eu abri. Eu já tinha uma demanda reprimida. Comecei com um pouquinho, não fui investir todo o meu capital, peguei uma reserva do meu capital e investi na alfaiataria. Logo que eu falei que eu iria abrir a alfaiataria, vieram pessoas querendo investir, vieram sócios querendo entrar de sócios, e obviamente que às vezes você precisa desse capital inicial. Não foi o meu caso, porque eu me planejei muito para fazer isso acontecer. Então hoje você percebe que eu tenho 3 níveis. O cara que quer ter um contato comigo, ele vai poder comprar o e-book. Tem outros e-books que eu escrevi, inclusive, são 4. E aí, o cara quer ter um pouco mais de contato comigo, ele vai comprar a consultoria. Ele gosta, ele quer ter esse contato imediato somente comigo. E é personalizado, é único. E aí, por último, a alfaiataria. Então, veja que eu já tinha um pequeno público que tinha essa demanda reprimida, mesmo que local, porque eu tenho muitos seguidores do Vale do Paraíba, que poderiam vir até a minha alfaiataria. E aí você vai, obviamente que são vários fatores, você vai investindo no teu branding, você vai investindo na forma que você fala dos negócios, e aí o negócio vai acontecendo, a máquina vai girando, e aí as pessoas começam a te procurar. Graças a Deus, hoje em 3 meses, eu atendo pessoas de vários lugares do Brasil. Ou seja, você ensina, depois você orienta e depois você tangibiliza. Eu tangibilizo. E o cara, excelente. Ele confia muito mais em mim. Exato. Porque, cara, você tem um espaço físico, então você pode vir até aqui. E o mais legal de tudo é que hoje eu recebo clientes de várias partes do Brasil, por incrível que pareça. O cara vem até a minha alfaiataria, pega o avião, olha a responsabilidade que eu tenho. O cara pega o avião com o dinheiro dele, ele vem até o meu espaço, faz a consultoria comigo, compra comigo e vai embora feliz. Namura, ele
acabou de dar uma aula aqui para nós de arquitetura de produtos. Como você arquitetar um funil de vendas e uma arquitetura de produtos para que você não canibalize sua empresa, para que você consiga vender produtos diferentes em momentos diferentes. Então eu preciso fazer a pergunta difícil para você. Como que então a arquitetura... Só vem tijolado aqui. Ele olha para mim e fala, vai mais um tijolo. Continua me convidando aqui, que a ideia é essa. O tijolo, eu tô na melhor posição desse podcast aqui. Como é que uma arquitetura de produtos... O Felipe contou a parte boa da arquitetura de produtos. Como é que você consegue alavancar e ser estratégico? Como é que uma arquitetura de produtos ruim pode quebrar a sua empresa? Grande pergunta. O que é uma arquitetura de produtos ruim? Vamos definir isso daí. Primeiro, aquele que não satisfaz um desejo, uma necessidade do cliente. Essa é a pior arquitetura. O produto pode ter uma embalagem maravilhosa, isso, aquilo, o cara abre aquilo e fala, não é isso que eu quero. Matou. Então, um produto, para ter uma arquitetura boa, primeiro tem que escutar o que ele falou. Ele escutou o cliente, aprendeu com o cliente. Quando você entende quem é o seu cliente, você tem que vender para o seu cliente, não vender para todo mundo. Então, você tem que nichar o seu produto. Comece pequeno e cresça nesse nicho. Ele está se tornando uma pessoa notória nesse nicho que ele escolheu. Ao ponto de alguém pegar um avião de algum lugar e vir para a loja dele só porque confia nele. Então, o que está acontecendo no caso do Felipe, pode acontecer no seu caso, é que a primeira coisa que você vende é você mesmo. Quando a pessoa confia em você, ela confia no que você vai indicar para ela. Você vai num médico que você não confia? Não, você pede indicações, você confia nesse médico e você vai. E você se coloca na mão dele, do médico, do advogado, do arquiteto, do engenheiro, do encanador, do pedreiro, que você confia. Então a arquitetura do produto começa entendendo quais são as necessidades e os desejos do cliente. Depois você tem que ter alguns outros fatores. O produto certo, no tempo certo, no local certo. Eu já tive produtos fantásticos. Em 2000 eu lancei o primeiro portal de educação no Brasil. Falei, nossa, não precisa mais material didático, que maravilha, isso vai estourar, eu mudo alguma coisa aqui, não preciso imprimir de novo, se tiver um erro eu conserto. Maravilhosa ideia, muito antes do tempo, os professores ainda queriam material didático no papel. Demorou mais de 15 anos para a gente conseguir mudar um pouco essa cultura. Então, o produto certo, que satisfaz uma necessidade, mas ainda a cabeça do povo não está preparado para aquilo, não vai vender. Quantos conceitos hoje nós aceitamos que nós não aceitávamos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás? Então, o produto certo é aquele que satisfaz a necessidade do cliente, está no tempo certo, no local certo. Então, o timing, o local e a necessidade define se o produto é certo ou é errado. Produto, aquele pager, alguém deve lembrar, é um negócio, sim, era um produto certo há 20 anos atrás. Hoje, com celulares, é um produto errado. O produto não é o mesmo, não satisfaz a mesma necessidade, só que tem coisas que satisfazem essa necessidade de um jeito muito mais fluido hoje. Então, fazer um produto certo não é difícil, mas é trabalhoso, porque exige uma observação constante dos seus concorrentes, dos seus clientes. Eu adoro concorrente, sabe por quê? Porque se ele é meu concorrente, ele está pensando na mesma coisa que eu estou pensando. Né? Ele está tentando resolver os problemas do cliente. Então eu não pago nada para ter essa consultoria de graça. Eu olho o que ele está fazendo e faço igual ou procuro melhorar. Os japoneses cresceram copiando os americanos, os chineses cresceram colocando as indústrias americanas lá e hoje eles procuram fazer até melhor. O teu concorrente é uma fonte de conhecimento para você a custo zero, você não paga nada para ele. E aí você pega o que ele está fazendo, olha e fala, onde está a falha, onde está o erro, onde está o ponto de melhoria. Então fazer um produto certo, olhar os seus clientes, olhar os seus concorrentes, olhar o timing, olhar o local. Excelente. E um exemplo prático de arquitetura de produtos, pegando carona no exemplo que você deu do portal de educação. Eu tinha um fornecedor que era líder de mercado, o produto dele era usado, todo o público gostava do produto. E ele foi lá e colocou tecnologia numa versão nova, essa tecnologia encareceu o produto e ele parou de investir no que era líder de mercado. Então ele falou, não, agora só tem uma versão nova, que é essa versão tecnológica mais cara. O mercado ainda não estava preparado para pagar mais caro naquela tecnologia. E ele parou de investir no líder de mercado. Ele abriu um gap, os concorrentes entraram nesse gap. E aí depois, quando ele voltou para o produto original, já tinha perdido o mercado.
foi uma lambança. Então, às vezes a arquitetura de produto também é isso. É você respeitar o momento de cada produto e não canibalizar os seus produtos. Porque daqui a pouco você fala, não, agora eu só vou trabalhar com seda. Mas o seu público ainda não está preparado para seda ainda. Ele não usa. E uma das coisas que todos os produtos que eu tenho na alfaiataria, não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi. Foram os meus seguidores, os meus clientes. Como é que funciona isso? Basicamente assim, ó. Quando eu comecei a criar conteúdo nas plataformas digitais, eu mais ouvia do que falava. Eu falava do que eu conhecia, que era como você pode combinar as cores, como você pode se vestir melhor, como você pode ter um formato de barba e cabelo para o teu formato de rosto. Fui brincando com isso. Só que aí eu fui ouvindo os meus seguidores. Comecei a ser patrocinado por algumas marcas, porque as marcas, mesmo lá com uns 3 mil seguidores, 4 mil, eles viam um potencial no meu trabalho. Aí chegou a primeira marca. Uma marca de camiseta, que hoje é bem famosa no Brasil, quase todo mundo usa, né? E vieram, me ofereceram, falei, legal, quero trabalhar, quero entender o que meu público gosta. Chegou a segunda, chegou a terceira, o tempo foi passando. Eu tive 8 patrocinadores de marcas que não concorriam entre elas, porque eu peguei relógio de um, pulseira colar de outro, camiseta de uma outra marca, tênis, sapato de uma outra. Eu fui entendendo o que meu seguidor gostava e, principalmente, quanto que ele estava disposto a pagar. Eu fui entendendo. Eu falei, pô, legal, ele está disposto a pagar aqui num tênis até R$800. Ele está disposto a pagar numa camiseta básica até R$200. Ele está disposto a pagar num relógio até X reais. Então, fui captando todas essas informações. E aí eu via os gaps dentro das marcas. Porque eles não faziam sob necessidade, eles faziam o que achava que o mercado ia gostar. E era o que eu não queria fazer. Eu não queria fazer algo porque eu gostava de algo. Eu queria fazer algo onde as pessoas opinavam sobre ele. Perfeito. E aí eu fui criando ali um mecanismo para entender o que o cara queria que eu oferecesse em um lugar só para ele. Parei com as minhas patrocinadoras no momento que eu vi que eu iria abrir a minha alfaiataria para não ser injusto e não ser antiético. Eu falei, olha, agora eu não posso mais seguir com vocês, adorei essa parceria de 1 ano, mas eu vou abrir o meu negócio. E para abrir o meu negócio eu preciso se tornar a cara dele. E para as pessoas confiarem em mim eu preciso vestir aquilo que eu vendo. Então hoje eu tenho a honra de vestir tudo que eu vendo. Eu ando vestido todos os dias com o que eu vendo, o que eu tenho lá para vender. Se você me vê em qualquer ambiente, seja do casual ao elegante, todas as peças são minhas. Nisso eu criei um laço de confiança com os meus seguidores e eu fui fazendo alguns conteúdos específicos. Que cor de tênis que você gostaria de ter aí na sua coleção? E eu já dei algumas opções para eles. E eles foram lá e clicavam. Eu queria o branco, queria o marrom, queria o preto, queria o azul. Ótimo, maravilha. E camiseta? Como que você gostaria das camisetas? E eu fui captando todo esse tipo de informação. Felipe, ou seja, você trouxe mais um aprendizado sobre o que quebra uma empresa. É não ouvir o que o cliente quer. Ou seja, às vezes você tem uma loja maravilhosa, um negócio maravilhoso do que você gosta. Exato. Ah, eu gosto desse tecido, eu gosto dessa cor, eu gosto dessa faixa de preço. Peraí, o seu cliente gosta também? Né? Você trouxe um aprendizado, obviamente, olhando para o mercado, mas por trás está isso. Eu não tenho na minha loja o que eu quero, eu tenho na minha loja o que o cliente quis que eu tivesse. Exato. No caso dele é muito interessante, porque ele chegou no nível de poder utilizar os produtos que ele indica para os próprios clientes. Isso dá muita confiança. Mas o fundamental, ele poderia até usar outro tipo de produto e oferecer para o cliente dele o produto que o cliente quer, dependendo do público. É que ele se identifica muito com o público dele. Aí eu faço uma pergunta, você acha que o Silvio Santos usa os perfumes da Jequiti? Eu tenho lá minhas dúvidas, pode ser que sim. Espero que ele não me processe por essa brincadeira. Mas repara, não interessa o que ele usa, interessa o que o público dele quer. Entregando o que o público dele quer, com os recursos que ele vai adquirir daquilo, ele vai comprar o produto que ele quiser. Então, mais uma vez, parabéns, porque você está fazendo o que o manual mais básico de marketing fala para a gente fazer. É o funil de cima para baixo, é falar com o topo, falar com o meio, falar com a base, é escutar o cliente. É essa coisa que a gente repete a exaustão
e muitas vezes é desprezado pelo empresário. Não, eu já sei o que eles querem, eu estou nesse negócio há 30 anos. Pior, que se você tiver há 30 anos, você está viciado. E o mundo nesses 30 anos não é o que era quando você começou 30 anos atrás. Ele mudou. E se você está com esse vício de achar que sabe o que ele quer e a geração mudou, um abraço. Hoje os jovens, por exemplo, da geração milênio não querem mais carro. Eles querem a mobilidade. É outra história. Se você fizer esse movimento para um garoto de 12 anos de idade, talvez ele não entenda. Porque esse movimento de pegar o telefone desse jeito que a gente fazia, para ele é assim, é completamente diferente. Então, quando a gente começa a observar esses detalhes, você vê que o público mudou, as necessidades, os desejos, os comportamentos mudaram, e se você não se adequa a esses novos comportamentos, você vai perder clientes dizendo, eu sei o que meus clientes querem, a gente não sabe. Excelente. Só tem um problema nesse podcast, é que ele acaba. A gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes, se você gostou desse papo, acesse o canal do Namura, acesse o canal do podcast Cérebro do Namura, lá tem todos os outros episódios dessa e das outras temporadas. Tá recheado de insights, sempre com um convidado cheio de conteúdo para agregar a nossa discussão, que hoje foi o que quebra uma empresa, e trouxemos, acho que, vários pontos que a gente ainda vai repassar até o final. E não se esqueça, todo esse episódio, todo esse podcast é baseado no livro Yes You Can, do Luiz Namura. Então, todo capítulo do livro é trazido aqui, de certa forma, para esse podcast. Se você quer ler esse livro, quer ter esse guia prático de empreendedorismo, acesse agora @Luiz Namura, manda lá uma mensagem para o time do Luiz Namura, ou entra aí no QR Code e já tem um descontinho especial para quem vier do podcast. E lembrando também do Albert, o aplicativo que é o seu parceiro de negócio, que dá o cashback verdadeiro para cliente e para você, que é lojista e quer se cadastrar. Acesse agora, ó, oialbert.com.br, já fala com o time, fala que você quer cadastrar o seu estabelecimento e fazer parte dessa rede de cashback proporcionada pelo Albert. E como sempre, no final de todo episódio, a gente tem uma frase. Hoje a frase é para a gente discutir aqui o final. Quando errar, tenha sabedoria para reconhecer, coragem para assumir e atitude para corrigir. A frase não é do Namura hoje, é do Norman Vincent Peale, pastor e escritor americano. Ele nasceu em 1898 e faleceu em 1993, 97 anos. Quando errar, tenha sabedoria para reconhecer, coragem para assumir e atitude para corrigir. Felipe, o que você entende dessa frase? R pequeno. Entenda o que o seu público busca. Escuta mais do que fala e faça pequenas ações dentro do teu universo, do teu conhecimento. Não tente dar o passo de fato, marca a perna. Olhe os seus concorrentes, busque gaps nos seus concorrentes e vá exatamente onde está o diferencial. Às vezes eles não oferecem aquilo que você pode oferecer. Então o que eu entendo disso é que você tem que ter uma linha de aprendizagem básica. Execute aquilo que você sabe, o mercado que você conhece. Se não conhece, tente buscar este conhecimento para não fazer como você no passado. Quebrar o negócio. Perfeito. Você, Namura, como é que você encerra o episódio? Eu acho que essa frase encerra uma sabedoria imensa. A primeira parte dela é, quando você errar, tenha sabedoria para reconhecer. A gente não quer reconhecer os nossos erros. A gente procura culpados em vez de procurar causas. Então a primeira coisa, errou, não interessa, procure a causa, não o culpado. A segunda parte, coragem para assumir. Como é bonito você, quando lidera uma equipe e comete um erro, chega para a equipe e fala, eu errei. Isso faz uma diferença no modelo mental dos teus liderados, da tua equipe. Eles se sentem à vontade para errar também e assumir, não esconder e procurar culpados. Procurar culpados não resolve, você tem que procurar as causas para encontrar as soluções. Então a segunda parte da frase, coragem para assumir. Não é fácil assumir, você tem que ter muita maturidade, muita segurança para falar, eu errei, eu assumo meu erro. E depois, a terceira fase, atitude para corrigir. Não adianta você errar, assumir o erro e não querer corrigir, são as lições aprendidas.
todo camarada que deu certo errou muito, aprendeu muito e corrigiu bastante. É isso que eu deixo para você. Excelente. Realmente, hoje a gente precisa de uma nova geração que não tenha compromisso com o erro, que erre e corrige, tenha atitude, caráter, né, para fazer talvez o que as nossas gerações anteriores não fizeram e trazer um mundo ainda mais dinâmico, mais ético e mais justo do ponto de vista de oportunidades, né, para quem realmente quer, para quem vai atrás. Bom, pessoal, antes da gente terminar este episódio, eu sei que está recheado de conteúdo de insight. Felipe, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Queria confirmar se suas redes sociais é @oestilovende. O que as pessoas vão encontrar lá? Dicas diárias de como você ficar mais bonito, elevar a tua autoestima e ter uma imagem com intencionalidade. Então, lá tá recheado de conteúdos gratuitos, né? E também tem a alfaiataria Felipe Coelho, né? E lá você vai encontrar as peças e tudo da forma que eu me visto, né? Muitos homens gostam de se vestir dessa forma. Então, tem esses 2 canais aí. Então segue lá, Alfaiataria Felipe Coelho e @oestilovende. Felipe, muito obrigado. Segue também @Luiz Namura, o cérebro aqui do Namura, anfitrião desse podcast. Lá também tem todos os links para o livro, para os outros episódios, insights e cortes desse episódio aqui. E me segue lá também, @Danilo Magri. Tem muito conteúdo bom de empreendedorismo nas nossas redes, certo, Luiz Namura? Porque a ideia aqui é transmitir conhecimento para quem quer aprender. É isso. A gente está aqui para ajudar você com pessoas fantásticas que têm experiência, que não são apenas teóricos, colocaram a mão na massa, acertaram errado. A gente está aqui para dividir esse conhecimento da forma mais generosa possível para que você possa realizar o seu sonho de empreender e empreender com muito sucesso. Então, se você gostou desse episódio, deixa aqui o seu comentário, manda para o seu amigo, para o seu familiar que acha que você está precisando um pouquinho aí de algumas dicas de negócio. E quanto mais você compartilhar, escrever aqui com a gente, mais a gente sabe o que você está pensando. Afinal de contas, você é o nosso cliente e a gente quer trazer conteúdo relevante para você. Fiquem ligados no canal e até semana que vem com mais um episódio do Cérebro do Namura. Até lá!